Fala pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Vitória sensacional do Cruzeiro de 2-1 para cima do Flamengo. Gabigol não perdoou e trouxe a vitória para o Cruzeiro contra seu ex-clube, né, gente? Vamos conferir mais um corte com a mídia esportiva e choque com a vitória do Cruzeiro que tirou a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que já deixe seu like e se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua opinião qual jogador foi destaque nessa partida. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Gafa, não falaram que o Gabigol tava Pois é. já acabado com o Fez futebol. gol. Sabe, os imediatistas falando essas besteiras aí. Ele fez o gol da Vamos vitória ver, então? hoje e tá endeusado lá no E Belo você viu o gol dele como é que foi? Vamos ver como é que Viu o foi, gol dele então. como é que foi? Mas Até minha avó fazia o Então gol. vamos lá. Coloca na tela aí. Impressionante. Coloca Até na tela minha avó. Cruzeiro e Flamengo, gol do Cruzeiro, Lucas Romero. Esse foi bonito. Como a bola do meio campo. Caio Jorge. Caio Jorge, desculpa, Caio vocês Jorge. me entregaram a ficha errada aqui, gente. Aliás, é goleador, hein? Ah, rouba a bola, tá certo. Não precisa, só me dá os gols aqui, por E esse favor. aí? Rascaeta. Esse Agora, é Arrascaeta gelado. empata. Gelado. Esse é bom Esse demais. só dá o tapinha só. Olha quanta tapa aí. força ele E aí, fez. pênalti, nenhuma dúvida pra ninguém, né? Pênalti. Zero dúvida. Quantos minutos aí, De Alex? jogo? O pênalti. saiu. 49, acho, do segundo tempo. Gabigol bateu, Rossi Olha aí. defendeu. E ele fez no rebote. E não comemorou. Aí que tá pegando pra mim. Ah, Negócio de não comemorar gol. Pô, o gol, vitória nos o gol da acréscimos. vitória nos acréscimos. Parabéns, Yuri. Você não vai reclamar? Parabéns, Comemorou. Yuri. É, isso. Foi lá e comemorou o gol. É um momento único Concordo. do jogo. Concordo. Põe o Gabigol de novo, não único comemorando. do jogo. Olha lá. Pera, ó, faz o gol e aí... Fica quietinho. estou triste. Pô, Contra então o time- errasse o pênalti, pô. Contra o time que dispensou ele, hein? Contra o time que dispensou ele, Se gente. erra o pênalti, iam cair matando Não é? ele Nossa, hoje. Seria um prato cheio pro flamenguista. Ô, Márcio, e tá coberto de razão o Paulo. Parabéns ao Yuri Alberto, que inclusive na parabéns. entrevista coletiva, ele falou, o presente que eu dou aos meus ex-clubes, não falou com desdém nada, é a minha atuação, são os gols que eu faço. Ué, mas ele Ele fez comemorou contra o Santos, o Yuri Alberto, comemorou contra o Inter. Profissional é isso, né? cara. Onde foi decisivo. O torcedor na arquibancada O torcedor da arquibancada. É o Corinthians. sombra lá, Paulo. Vai fazer lá. Não é, ô, Márcio, Regênio, não é o Corinthians que paga o salário do Yuri Alberto, não é o Cruzeiro que paga um caminhão de dinheiro pro Gabigol, aí ele Tem faz de gol pro Flamengo e comemorar. levanta a mãozinha. Tem de Pra mim não dá. comemorar, que é isso. Não dá. É muita sempre achei um frescura. absurdo isso. É muita frescura. O futebol deixou de É. ser romântico, ele não é mais romântico. Havia lances maravilhosos, havia acontecimentos históricos para entrar para a história do futebol. Hoje não há mais nada. Hoje o que acontece é o cara arranca a camisa, dá chute no pau da bandeira, arranca a outra camisa, é expulso, sabia que ia ser expulso. Hoje não existe mais nada. Acabou aquela graça, acabou Agora, o diretor disse uma coisa que é importante. Mas não dá pra você comparar também Yuri Alberto com o Gabigol, a história que ele tem no Flamengo e tudo mais. então, com todo mas- respeito ao Yuri Alberto. O Gabigol é um dos maiores da Então, história do estamos Flamengo. comparando a concordo. situação. Estamos Então, comparando a eu achei situação. que ele E aí o diretor, tá no direito como dele. lembra a Mas ele Michele... comemorando o Minuto, ele não vai deixar de ser um dos isso, maiores. É isso, gente. Ele comemorando, gente. ele não vai Ele- deixar. ele só- Ele ele só tá sendo respeitoso, Não, tá? Gente, futebol, pelo amor de Deus. Não, Pô, não. ou então vai, mostra, vocês quer também- mostrar respeito? Gente, Bate na mão do Ô, Rossi. Garrafa, posso contar, Bate na mão de quem? posso contar uma Do historinha Rossi do rápida? goleiro. Perde o pênalti. Posso contar uma historinha rápida aqui? Rápida. Eu era- Justamente, pode, muito ele é rápido. profissional e não Ô, fez Michele, isso. eu era repórter da Rádio Bandeirantes em 2008, quando o Denilson tentou voltar da Europa para o Brasil para jogar no São Paulo, e o São Paulo fechou as portas dele para que o Denilson se recuperasse fisicamente. De imediato, o que o Luxemburgo fez? Técnico do Palmeiras? Não, Denilson, vem se recuperar aqui, né? Faz aqui um trabalho com a gente e pronto, depois você volta Segue a a jogar. Só que o Luxa já tinha na cabeça que gostaria de aproveitar o Denilson. O que aconteceu? O Denilson assinou com o Palmeiras um ano e quando foi enfrentar o São Paulo, eu na entrevista com o Denilson na semana do jogo falei, e aí Denilson, vai pegar o São Paulo pela primeira vez? Se você fizer um gol, você vai comemorar? Não, não vou, cara, porque, pô, minha história com o São Paulo. Cara, mas olha o que o São Paulo fez, fechou as portas pra você e hoje quem te paga é o Palmeiras, você tá aqui e tudo. Ele olhou pra mim, falou assim, É verdade. você tem razão, eu vou comemorar. Foi 4-1 pro Palmeiras, ele fez um gol em Ribeirão Preto e saiu comemorando que nem um louco. Beleza. Sinceramente, eu respeito esse tipo de atitude do jogador, mas não concordo em hipótese nenhuma. Futebol tá chato. Demora um pouco pra comemorar o gol por causa do VAR. Agora não pode comemorar por causa de respeito. Gente, Não pode gente, ir na não escada pode ir na, não comemorar pode ir na torcedor. escada. Não pode mais fazer nada. gol. Não pode fazer gol sem goleiro, senão o Chico Lande fala que não vale. Pô, não dá, né? É Eu verdade. falei Bom, que não vale, eu falei a que foi um Regiane- gol feio. Foi Não diferente. existe gol feio. O feio é errar gol. Não, Luciano Dias aqui no Mineirão, tá? Eu vou te mandar embora, hein?
Coitado. Tudo bem, Neto? Boa noite para você, boa noite a todos. Tivemos um roteiro especial aqui no Mineirão, principalmente para Gabigol, que marcou o gol da vitória do Cruzeiro já nos acréscimos, aproveitando o rebote de um pênalti que ele acabou desperdiçando, defesa do Rossi, e o Gabigol fez esse gol da vitória nos acréscimos de partida. Foi um personagem à parte, ele que entrou apenas aos 43 minutos do segundo tempo. A torcida do Cruzeiro pediu por vários momentos a entrada do jogador e o Leonardo Jardim guardou o atacante para os minutos finais de partida. Antes do jogo, o Gabigol foi muito vaiado pela torcida do Flamengo quando o nome dele apareceu no telão do Mineirão. Agora, falando da partida de uma forma geral, foi um Cruzeiro muito aguerrido contra o Flamengo, que tem muitos talentos, né? Então, o Cruzeiro conseguiu segurar o ímpeto flamenguista com muita raça e disposição aqui no Gigante da Pampulha. Caio Jorge abriu o placar no primeiro tempo. O atacante vive uma fase especial com a torcida do Cruzeiro. Arrascaeta, que empatou no finalzinho do primeiro tempo, mandando a bola no ângulo sem chances para Cássio. E no segundo tempo, os dois goleiros apareceram muito bem. Tanto Rossi, com grandes defesas, e o próprio Cássio, que fez também ótimas intervenções aqui no Gigante da Pampulha. Mais de 50 mil torcedores marcaram presença nesse grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo. A Raposa que volta a vencer o rubro-negro depois de 7 anos. E agora o Cruzeiro na quarta colocação com 13 pontos, com um ponto a mais. Na segunda colocação está o Flamengo. Grande abraço, Neto. Obrigado, meu querido Lucas, maravilhoso. O mineiro Luciano e Lucas é uma coisa quase que igual na minha vida. Você tá com o Zubeldia na cabeça, Ferreirinha. Não, Ferreirinha desgraçado, perdeu o pênalti. Eu tava lá em Guararema, lá com a família, lá com todo mundo. Ele Obrigado pensou em Renato. você na hora, por isso que ele perdeu o pênalti. Cara, ele nunca bateu o pênalti, eu acho que ele quis bater pênalti pra eu botar tanga. Já perdeu o pênalti, mas tá tudo certo, mas eu acho que ele vai fazer os 10 gols. Um abraço pra todo mundo aí, pro Matheus, pra vocês todos aí, pra cidade de Guararema, que é uma loucura. Qual a ideia do Cruzeiro, do Caio Jorge, do Gabigol, entrar aos 40 minutos, ganhar o jogo, o time do Cruzeiro, ir para 13 pontos, se eu não estiver errado, o Cruzeiro no Mineirão, que foi um baita de um jogo, Quesada. Foi um grande jogo, a melhor partida do Cruzeiro sob o comando do português Leonardo Jardim. Ele está com o time na mão, ele encarou Gabigol e Dudu, Dudu está fora do Cruzeiro, ele colocou o Gabigol no banco de reservas. Já assinou a rescisão, né? Já o Dudu está fora. E aí o Atlético Mineiro é um dos interessados, mas tem time aqui de São Paulo também de olho nesse movimento, só que é um cara que custa muito, né, Dudu? Se não abaixar um pouquinho, é capaz de não jogar em nenhum lugar aí. Mas enfim, então o empresário é bom, deve fazer algum bom negócio. Mas enfim, que partidaça fez o Cruzeiro. Se o Cruzeiro jogar assim contra os outros adversários, o Cruzeiro é postulante. Mas é difícil, né? É difícil, claro que é. Mas a partida foi magnífica. O Caio Jorge fez um golaço. E o Gabigol bate o pênalti, o Rossi espalma, ele vai lá e completa nessa grande vitória do Cruzeiro por 2-1. Um minuto para você, Marília Ruiz, depois um minuto para o Godoy. Eu acho que o começo foi bastante conturbado do Leonardo Jardim, né? Quando ele pega o time, ele perde os mata-matas do estadual. A Sul-Americana é uma vergonha, né, do Cruzeiro, são 3 vitórias. Agora vai jogar de novo com o Muxuque Runa, mas fora de casa. Acho que eventualmente já é o caso de nem pensar mais na Sul-Americana para que o Cruzeiro faça um campeonato, tenha um calendário mais tranquilo, eventualmente com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Gabigol entendeu que ele precisava dar um passo atrás para eventualmente dar 2 à frente. Mas o Leonardo Jardim pode pôr ele um pouco antes também. Ele já entendeu, ele sentou no banco e não reclamou, né? Você vai jogar com um cara que é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, que é o jogador. Vai lá, você bota ele os 40 minutos, ainda saiu o pênalti, errou. E se não tivesse feito o gol, eu não sou esse tipo de comentário. Não, acabou. Aí o cara bateu, fez o gol e acabou. Meu irmão, vê se ele deixou de ficar no banco. Vê se ele pegou a chuteira e tirou a chuteira. Vê se ele não entrou os 40 minutos. Vê se ele reclamou alguma coisa. Essa é a ideia do Gabigol. E muitas vezes coloca o Gabigol como marrento, como essa coisa toda. Ele pediu para sair. Ele entrou contra o Flamengo, fez o gol e é bem capaz de estar na reserva no próximo jogo. Meu querido Godoy. Mas o jogador de futebol precisa aprender que às vezes na adversidade é que você acaba crescendo. E o técnico ou uma comissão técnica ou quem manda está testando isso em você. Vamos saber se ele é tudo isso quando a situação é adversa.
O Gabigol, o que eu vi dele de mudança mesmo foi física. Ele emagreceu. Pra caramba. Ele emagreceu. Pra caramba. Emagreceu. E outra coisa, Então, se não vai tivesse voltar bem a jogar. fisicamente, ele não faria o gol. É que Na hora tava que ele bate o descansado, pênalti Tava descansado, e né? saiu em velocidade, foi lá, fez o gol, ganhou o jogo, fez gol contra o Flamengo. Mas e não aí, deixa bater mais pênalti, não, que ele bate pênalti mal pra caramba. Imagina, você tá louco? Mas muito Deixa eu mal. falar, ele é muito Mas monstro. muito mal. Desculpa, Godoy. Mas Ele é um muito dos mal. caras que melhor bate pênalti. Eu acho que o Rossi sabia muito o posicionamento. Ele não comemorou, né? Como normalmente ele comemora. Ele deu entrevista no final, disse que o problema que ele teve com o Flamengo foi com o antigo presidente, mas que ele ainda gosta muito do Flamengo, quer que o Flamengo ele saiu do comemore, Flamengo, mas o Flamengo não saiu O coração dele está ficando azul. Mas é assim, a vida é essa. É o seguinte, a gente vai chamar o Thiago Fanhani, que engordou muito lá, agora nos Estados Unidos, que é muito fast food, né, com o Grande Prêmio de Miami, que por sinal renovou até 2041. Acho que Estava tão bem. Bora lá. Estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Matheus teve duas situações, tivemos situações de perigo e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Porque as substituições servem para melhorar. E naquele momento eu acreditava que aquilo estava a fazer tão bem, mas quando caíram um pedacinho ali aos 80 e tal, trocámos e sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E foi de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco. Eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo, que merecem a vitória hoje. Como já vos disse, não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente de olhos fechados fizemos os golos. Não, a gente mereceu. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. Possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores. Leonardo, aproveitando até o seu sobrenome, às vezes para você ter um jardim bonito, você precisa tirar as ervas daninhas. E hoje a gente viu essa questão do grupo do Cruzeiro muito coeso, muito os jogadores comemorando o tempo inteiro, um dando força para o outro, na hora de tomar a bola do time do Flamengo, no ataque, na hora do gol do Gabigol, o Caio Jorge saiu do banco de reservas, até tropeçou na gente lá na placa para comemorar com ele. Queria que você falasse a respeito dessa força do seu grupo agora, se esse grupo está coeso, é óbvio que o Cruzeiro deve se reforçar ainda na janela do meio do ano, e da importância, principalmente, do que tem acontecido dentro do Mineirão, dessa sintonia do seu time com a torcida. Não, em primeiro lugar, vou inverter outra vez as perguntas. O Mineirão, com os adeptos, é sempre um 12º jogador. Eu disse isso à divisão do jogo, que os adeptos podem ser um 12º jogador para nós, em casa, e tenho sido. Eu disse isso também aos jogadores, que tínhamos de ter capacidade de jogar, porque estávamos a jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos, e isso tem que nos dar confiança, principalmente quando temos a bola. Em relação à primeira pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho, e o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Jardim, primeiro, parabéns pela vitória. Representa muito, acredito, né, para vocês, dentro dessa caminhada que vocês ainda procuram para a temporada. Quando a gente conversa com o torcedor, ele aponta praticamente você como um grande responsável, é claro, pelas mudanças que você teve coragem de fazer. E você já falou outras vezes aqui que veio para o Brasil para poder desfrutar um pouco, conhecer do futebol brasileiro, mas para desfrutar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, que o Cruzeiro começa a encontrar o melhor caminho, o futebol que o torcedor espera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive. Para essa questão são duas verdades. São duas verdades. Uma que eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção. E gostaria de viver isso sendo treinador, não só sendo adepto. E em relação à questão de os principais responsáveis do sucesso da equipa são os jogadores.
e não tenho dúvidas sobre isso. São eles que vão para dentro de campo, são eles que lutam, são eles que ganham jogos. O treinador tem a função de os indicar a direção e às vezes o caminho para que isso tal aconteça, mas nunca passa pela minha cabeça, eu sou treinador de 30 anos, e não tenho dúvida nenhuma, o mais importante são os jogadores e o grupo. O grupo será sempre o mais importante, e enquanto eu for treinador penso assim, mas não penso hoje, penso durante toda a minha vida. Jardim, aqui, 2 em 1 rapidamente, uma vitória que tem 17 finalizações contra 6 diante de um dos melhores times aí do futebol brasileiro, ela se torna ainda mais incontestável por tudo que o Cruzeiro conseguiu jogar diante do Flamengo, mesmo ali tendo um pouco menos de posse de bola, mas uma estratégia também diante de um grande adversário. E se uma pessoa fosse assistir o jogo hoje, não conseguiria imaginar que o Cruzeiro jogou na quinta com quase todos esses mesmos, pela intensidade do time, né? Como que vem sendo esse trabalho também de todos, da sua comissão técnica, do departamento de saúde e performance, para ter uma entrega tão grande como teve nesse jogo, para anular aí um dos principais times do futebol brasileiro? Bem, eu já vos disse que uma das situações que eu analisei quando cheguei era a intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem em termos físicos. Nós temos desenvolvido um conceito de trabalho importante e tudo o que aconteceu com o Vila Nova foi para preparar o jogo do Flamengo. Se verificarem, os jogadores, com exceção dos 2 centrais, ninguém jogou mais de 60 minutos. 60 minutos em termos fisiológicos é fácil de recuperar em 2 dias e meio, 3 dias. Não há problema. 90 minutos já não é assim tão bem recuperado, principalmente jogadores que já vêm numa sequência. Por isso todos estes jogadores, Kaique, Romero, Lucas, Wanderson, Caio, jogaram menos de 60 minutos de forma a se mostrarem competitivos hoje. Eu não preciso os parar, eu preciso de ter uma estratégia de gestão, com certeza com a ajuda do nosso gabinete de análise, de performance e todas estas pessoas que hoje em dia estão direcionadas para um só objetivo. A gente dentro definir uma estratégia e está toda a gente a trabalhar em prol dessa estratégia. Jardim. As estatísticas são importantes, com certeza, e justificam um pouco aquilo que aconteceu dentro de campo. Eu vos disse, na minha vida já ganhei jogos que não merecia ganhar, não é? E também, se fosse o caso, dizia, por acaso até fizemos 2 golos e não merecíamos, mas eu senti que podíamos fazer 3 ou 4, tivemos situações para fazer, tivemos uma bola na trave, tivemos 2 ou 3 finalizações muito perto, tivemos uma boa ou 2 intervenções do guarda-redes contrário, também o Cássio fez pelo menos 2 boas intervenções, e acho que ninguém vai contestar a vitória, porque dentro de campo, hoje, o Cruzeiro foi melhor 10 anos depois. Jardim, boa noite aqui. Está leve o Leonardo Jardim, finalmente, né? Vamos ver do outro lado. É isso aí, pessoal. O Gabigol provou mais uma vez que é uma estrela, né? O reencontro entre Gabigol com o Flamengo, onde é considerado um dos maiores ídolos, foi apoteótico. Xingado pela torcida rubro-negra do início ao fim, ficou por 8 minutos em campo e decidiu a vitória cruzeirense de 2-1. A equipe da casa abriu o placar no primeiro tempo com Caio Jorge e criou oportunidades para mais. O Flamengo empatou antes do intervalo com um golaço de Arrascaeta e contou com grandes defesas de Rossi para segurar o placar. O pênalti sofrido por Eduardo nos acréscimos, Gabigol pegou a bola e teve a cobrança defendida por Rossi, mas não perdoou no rebote. No momento do gol de Caio Jorge, Gabigol levantou para comemorar com os companheiros no banco e também teve conversa rápida com Leonardo Jardim. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 13 pontos e subiu para a 4ª posição. O Flamengo, por sua vez, perdeu uma posição e deixou a liderança e caiu para o 2º lugar com 14 pontos. Vou ficando por aqui, mas já deixe seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!